nosso Salvador Yahushua seja com todos amados e queridos. Nesse momento eu agradeço ao nosso Pai Yahu por mais esta oportunidade que Ele tem me concedido de estar para anunciar essa promessa do nosso Salvador Yahushua. Eu quero trazer para os irmãos uma passagem que poucos viram falar, ou muitos nunca ouviram falar, que se encontra no Evangelho de Maria Madalena. Eu quero nesse momento começar essa palavra, anunciar essa mensagem, a promessa do nosso Salvador Yahushua, mostrando que as mulheres também eram e é do mesmo jeito que os homens, sempre tiveram a sua voz, o seu papel de anunciar a promessa do nosso Salvador Yahushua. Não é como os judeus da ONU os ensinou dentro da religião que a mulher não pode falar. E realmente dentro da religião não pode porque eles não deixam. Mas a palavra do nosso Salvador Yahushua, ele mostra que tanto homem como mulher tem a mesma função de anunciar a promessa do nosso Salvador. Eu quero começar a ler aqui, dizendo assim: o Salvador disse: todas as espécies, todas as formas de todas as criaturas estão unidas, e elas dependem uma das outras. E a separação novamente em sua própria origem. Toda a essência da matéria somente separada do novo em sua própria essência. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Como a palavra já diz para nós aqui, através da nossa amada irmã Maria Madalena. Ali toda a origem, tudo, ele vai se voltar novamente, ser como foi no começo. Vai se unir novamente como foi no tempo de Adão e Eva no paraíso. E nós vamos ver que cada vez mais a situação nós vemos e entendemos que o nosso Salvador Yahushua, ele quer dizer para nós e quer nos falar através da sua palavra. Que ele escolhe quem ele quer e chama quem ele quer. E a palavra mostra nessa passagem que Maria Madalena lhe exorta os apóstolos a pregar a promessa a todo o povo. Diz assim: e em seguida disse isso: aquele que compreende as minhas palavras e que coloca em prática, a matéria produz uma paixão sem igual, que originou algo contrário à natureza divina. Olha para você ver. A paixão é algo sem igual que vai ao contrário à natureza divina. As pessoas às vezes são apaixonadas pelo futebol, por um ator, por uma situação fútil. E vai contra a natureza do nosso Criador Yahu. Vai contra a natureza do nosso Criador que fez o homem e a mulher para o adorar somente a Ele. E nós vemos mais. A partir daí todo o corpo se desequilibra. E essa é a razão que vos digo. Tende coragem, se estiveres desanimado, procurai força das diferentes e manifestação da natureza. Que tem ouvido para ouvir, que ouça. Precisamos de força, temos que buscar ao nosso Pai Yahu, ao nosso Salvador Yahushua, através da oração. Muitas pessoas não querem orar, não querem ter o compromisso com o nosso Pai Yahu através da oração. E nós são pessoas que não têm resposta. Eu digo para vocês uma coisa, e eu vou dizer para vocês, é que tudo que eu tenho pedido de nosso Pai, através da oração no secreto do Pai, Ele tem me ouvido e tem me respondido. É quando eu digo para vocês, vamos orar, vamos buscar cada vez mais o conhecimento da verdade. O nosso Pai, Ele nos dá através da oração, porque nós temos a comunhão com Ele. E diz assim: e quando o filho de Yahu falou, saudou todos, dizendo: a paz seja convosco. Recebei a minha paz.
Ali o nosso Salvador Yahushua dizendo, ó, a paz seja convosco, recebeis a minha paz. Muitos não querem a paz do nosso Salvador Yahushua. Muitos não querem, eles querem a comunhão do homem, eles querem ter o prazer de estar com o homem, mas não querem ter o prazer de estar orando, buscando ao Pai. E por isso nós vemos através da palavra. E diz mais, tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo por aqui ou por lá. Pois, o Filho do Homem está dentro de cada um de vós. Segui que procurais e encontrarás. Segui em procurar e vai encontrar. Porque a própria palavra diz, quando a palavra nos fala de procurar e encontrar, nós vemos o que fala em 2 Crônicas, o capítulo 7 e o versículo de número... capítulo número 14, versículo 7 em diante fala. Todos conhecem essa passagem, mas nós sabemos que todos conhecem, mas muitos não querem dobrar o seu joelho para falar com o Pai. Porque diz assim, louvado, exaltado o nome de nosso Salvador Yahushua, que no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei sua terra. E os meus olhos estarão abertos e atentos, meus ouvidos à oração deste lugar que fazes. Olha para você ver. Aí muitos dizem que oração não adianta, não vale a pena. Eu digo para vocês, muito importante, a oração, ela é a chave que move o coração de Yahu. Olha, vamos ver também novamente sobre oração. Jeremias e Emiarro. Jeremias capítulo de número 11, capítulo número 29, versículo 11. E eu sei o pensamento que penso de vós, diz Yahu, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, passarei, orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E sereis achado, diz Yahu, e farei mudar a vossa sorte. E congregar-ei todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei. Diz Yahu, tornarei trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Se o meu povo se chama pelo meu nome, o que eu acho importante nisso aqui, então invocarei, irei e orarei a mim e eu vos ouvirei. O que está mostrando para nós que nós precisamos estar buscando ao Pai em oração no secreto. Vamos aqui para o Evangelho de Maria Madalena. E o Filho do Homem está dentro de cada um de vós. Segueis que procureis e encontrareis. Prossegueis agora, então pregai a promessa do reino. Não estabeleceis outra regra, além do que vós mesmo não institua como legislador. Então sereis cercados por ela. Após dizer tudo isso, partiu. Olha para você ver a situação. Aqui a palavra está dizendo para que não era para poder arrumar outra regra. Não arrumar legislador, não arrumar pastor, não arrumar líder. O legislador, porque a palavra diz que há um só, a saber, Yahushua. Aquele que intercede pelos seus. Há um só que intercede, Yahushua, o justo. Louvado e exaltado o nome de nosso Pai Yahu, de nosso Salvador Yahushua. E quando nós vemos essa situação todinha, nós vemos que ali era o Espírito de Yahu que estava sobre Maria Madalena. Ali estava anunciando essa promessa.
E dizendo para os apóstolos pregar a promessa, não colocar regra, não falar em regra, a regra que eles queriam colocar, não, mas sim pregar a promessa do reino. Porque ele diz aqui, vou ler mais uma vez: prosseguir agora então a pregar a promessa do reino, não estabeleçais outra regra, além das que vós mesmo, e não instituais como legislador, senão aquele que, cercando-os por ela, após dizer tudo isso, partiu. Ela estava dizendo o que de Yahusha tinha falado para eles, que ele era o único que era o líder, o único pastor, o único verdadeiro salvador de nossas almas. E quando nós vemos tudo isso, nós vemos do quê? Que ali nós vemos os discípulos anunciar a promessa, veio os outros depois e botaram outras regras. Botaram regra para o povo obedecer, fazer tudo o que eles queriam. Ele diz mais, mas eles estavam profundamente tristes e falava como vamos pregar aos gentios a promessa do reino do Filho do Homem. Se ele não procuraram, vão poupar a nós? Maria Madalena se levantou, o cumprimento, e falou e disse a seus irmãos: não vos lamenteis, nem sofreis, nem hesitei, pois convosco vos protegerá. Antes louvemos a sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens, e fez homens. Após Maria ter dito isso, se entregaram os seus corações. E Yahu começou a conversar sobre a palavra do Salvador. E ali eles entregaram o seu coração, entregaram os seus corações. E ali nós vemos a palavra que Yahu ali, através do nosso Salvador Yahushua, e através deles se entregaram o seu coração e começaram a anunciar a promessa do nosso Salvador Yahushua. Eu vou pular mais um pouco. E Pedro disse: Maria, irmã, sabemos que o Salvador te ama. Conta-nos a palavra do Salvador, que te lembra aquele que só tu sabe, nós mesmos ouvimos. Maria Madalena respondeu dizendo: esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. E eu disse a ela: eu tive uma visão do Salvador. E contei a ele: mestre, apareceste a mim hoje numa visão. E ele respondeu e disse: bem-aventurado que seja por não teres fraquejado ao me ver, pois onde estás a mente um tesouro. Aonde está a mente, há um tesouro. E eu disse: mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito? E Yahushua respondeu e disse: não vê com a alma nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos, assim que quem tem visão. Ali nós vemos a palavra mostrando para quê? Ali Maria Madalena fala para o Salvador sobre essa visão. Eu convido a todos os irmãos a ler. Este livro é pequeno, mas é um livro muito abençoado. Tira-se algumas coisas que já foi misturado também, mas a verdade ali mostra e prevalece. Vou pular um pouco para não ficar tão grande. Ele diz assim: e depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos: dizei que terde para dizer sobre o que ela falou? Eu, da minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso.
pois esses ensinamentos carregam ideia estranha. E Pedro respondeu e falou sobre a mesma coisa. E eles os inquiseu sobre o Salvador. Nós vemos que naquele primeiro momento eles não aceitaram a palavra do Salvador que tinha vindo através de Maria Madalena. Agora vamos ver a situação mais importante. E essa situação, nós vemos que ela é extraordinária. Diz assim: será que realmente conversou em particular com uma mulher? Não abertamente conosco? Devemos mudar a opinião ou ouvimos ela e eles preferiram-nos. Então Maria Madalena lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Acho que inventei tudo isso no meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? E Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre foste exaltado, agora seja cumprindo a vontade cumprindo com uma vontade, como com uma mulher como adversário? Mas se o Salvador fez merecedora, que está tu rejeitá-la? Certamente o Salvador conhece bem. Dai nela amados. Dai nela amado do que nós. Ante o caso que nos envergonhemos e assumimos o homem perfeito e nos separaremos com ele, nos mandou, pregando a promessa, não criando nenhuma regra ou lei, além do Salvador nos legou. Depois de Levi disso essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar. Olha para você ver a situação. Eles não queriam porque ali o nosso Salvador Yahushua veio em revelação a Maria Madalena. E eles ali, como André, ali disse que não era para ser dado atenção àquilo que o Salvador tinha falado para Maria Madalena, se ela tinha inventado aquilo. Olha para você ver que a situação do machismo, ela vem lá de trás. E o nosso Salvador Yahushua legou a ela isso aí, sabe por quê? Porque ela tinha o coração humilde e aquebrantado diante do nosso Salvador Yahushua. Por isso ali nós vemos Levi, usado pelo Espírito de Yahweh, chama a atenção de Pedro. E dizendo que o Salvador, ele dá àquele quem ele quer, mas se o Salvador fez merecedora disso, o que tu pode fazer? Aí nós vemos que se o Salvador disse que ela era merecedora, ali Levi, usado pelo Espírito de Yahweh, que ela era merecedora de receber aquilo, o que Pedro poderia fazer contra ela? E ali eles se entregaram o seu coração. E ali a palavra nos mostra que ali eles saíram para anunciar a palavra. Não botando regra, não colocando a lei, mas pregando aquilo que Yahushua tinha falado, o amor, a sinceridade, a verdade. Anunciar ali a promessa do Salvador Yahushua, que ele viria. Que ele veio e cumpriu a sua promessa quando ele fez para Adão e Eva. Que ele viria 5.500 anos. E derramaria seu sangue no madeiro para dar certeza da salvação. E ali eu vejo nessa passagem, que eu vejo aquele que ora, ele recebe do alto. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que procura, ele acha. Aquele que bate, abre. Meus amados e queridos, quando a gente conversou sobre o Telegram, a irmã TT, o irmão Jefferson, outros amados irmãos, irmão José Pereira, a gente conversou sobre o Telegram. E eu falei que eu ia orar ao Pai e ele ia me direcionar.
E ele me mostrou que aquilo ali tudo ia para as nuvens. Era o controle dos homens, dos judeus da ONU. E nós vemos que tudo isso, eles têm controlado para que o povo não conheça a verdade. E para que arrumasse prova, e o nosso Salvador me mostrou. E eu passei para os amados. Eu tenho pedido. Eu tenho recebido. Eu tenho passado por luta, por enfermidades. Mas Yahushua tem nos dado força para continuar anunciando a promessa e falando para aqueles que estão dentro do sistema religioso, aqueles que não estão dentro do sistema religioso, que Yahushua é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único e verdadeiro pastor, aquele que deu a sua vida por nós no madeiro. Porque até isso mentira que ele não morreu em cruz, mas ele morreu no madeiro. Que a graça de nosso Pai e do nosso Salvador Yahushua esteja com todos. Prossigamos e avançamos. Sião está perto. Sião está próximo. Yahushua é a promessa. Yahushua é a nossa alegria. Yahushua é o nosso gozo. Que Yahu proteja cada um de nós, através do nosso Salvador Yahushua. E no Salmo de números 33, o versículo de número 7, que o anjo de Yahu acampe em redor do que o teme e o livra. Que cada vez mais nós venha prosseguir nessa caminhada, nesse objetivo, e Yahushua é a nossa força. A paz seja com todos e o amor no coração de cada um dos amados irmãos.